Eu confesso que eu não ia publicar nenhum vídeo nessa noite de domingo para segunda-feira. Eu estava preparando alguns vídeos aqui, tanto para o Nerd Bahia como para o Nerd Futebol, mas para postar a partir de amanhã, né? 3, 4 vídeos num canal, 3, 4 vídeos no outro. Mas eu estava aqui fazendo umas pesquisas no Twitter e eu vi algo que eu tive que fazer esse vídeo agora rapidinho para postar aqui para vocês, porque, cara, eu não sei o contexto da conversa, porque eu não vi o jogo pela Rede Globo, pelo Premier, tá? No caso, a imagem é do Premier Futebol Clube. Eu não vi o jogo pelo Premier. Eu confesso que eu vi o jogo Flamengo e Bahia, eu vi o jogo, mas eu vi pela Flá TV. Porque, como vocês sabem, eu vivo fora do Brasil e o Flamengo transmite no YouTube os jogos do Campeonato Brasileiro no YouTube para fora do Brasil. Ou seja, se você vive fora do Brasil, é torcedor do Flamengo, os jogos do Flamengo em casa, como hoje o Flamengo jogou no Maracanã, jogou em casa, estes jogos são transmitidos com imagem pela Flamengo TV. E eu vi o jogo do Flamengo com o Bahia pela Flamengo TV. Não vi pelo canal de televisão Globo, Sport TV, Premier, nenhum desses. Não vi pela Flá TV. Então, isto que eu vou mostrar aqui para vocês, caso vocês ainda não tenham visto, foi no Premier. E senão, eu acho que é a voz do Júnior, tá? Eu acho que é a voz do Júnior, não tenho bem certeza. E um perfil do Vitória, chamado Vitória Online, publicou o seguinte nas suas redes sociais. Abre aspas. Aquela velha sardinhazinha frita já está ótimo. Fecha aspas. Simplesmente os comentaristas da Globo na transmissão do jogo entre Flamengo e City da Shopee. Bom, ele tira uma onda, o cara é torcedor do Vitória, tirou uma onda com o Bahia, né? Tá tudo bem, gente. Mas o que ele falou, eu acho que até o cara do Vitória, o ADM aí deste perfil, ficou impressionado. Ele tirou a onda dele, curtiu com a cara do rival, mas eu acho que até ele ficou impressionado. Porque ele falou assim, ó, simplesmente os comentaristas da Globo na transmissão do jogo do Flamengo com o Bahia. Gente, é surreal. Bom demais, então vamos registrar. Aquela velha sardinhazinha frita já tá ótimo, galera. Fim de domingo, né, galera? Que vinhozinho. Por causa dos direitos de imagem, eu coloquei apenas o áudio, né? Um áudio pequenininho, foi um corte. Eu não sei o contexto de que essa galera da Globo estava falando sobre uma sardinhazinha. Muito possivelmente ali no final do jogo, os caras começam a conversar besteira, em vez de estar narrando o jogo, começa a falar um monte de besteira, né? E aí eu fico aqui pensando, o pessoal da Globo, esse pessoal da Globo não sabe que o apelido do Bahia é Sardinha, que a torcida do Vitória chama o Bahia de Sardinha. Será que esse pessoal não sabe que a torcida do Bahia chama o Vitória de Galinha? Bicho, nós estamos falando do Bahia, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Quem acompanha futebol sabe que o Flamengo é chamado de Urubu. Quem acompanha futebol sabe que o Palmeiras é chamado de Porco. Quem acompanha futebol sabe que o Sport é chamado do Leão da Ilha. Quem acompanha futebol sabe que o rival do Bahia, o Vitória, chama o Bahia de Sardinha. Gente, quem acompanha futebol sabe. Quem acompanha futebol, não é quem vive numa bolha, não. Eu tenho certeza absoluta que 90% dessa galera que transmite jogos, os narradores não, sabe? Mas os comentaristas parece que vivem numas bolhas, porque assim, tem certos comentaristas que só comentam jogos do time daquela praça. Por exemplo, Júnior, ex-jogador do Flamengo e tal, ele só comenta jogos do Rio de Janeiro. Talvez ele até possa comentar um jogo da seleção, possa comentar um jogo de um time de São Paulo, mas geralmente ele comenta jogos do Rio de Janeiro. Isso é normal. Lá em Pernambuco, por exemplo, os narradores e os comentaristas locais comentam mais os jogos do Sport, Santa Cruz e Náutico, ou quando esses times não estão jogando, dos clubes nordestinos. Por quê? Porque é a nossa terra, é a nossa região, a nossa praça. Mas a gente sabe mais ou menos o que se passa no time do... Afinal de contas, essa turma trabalha com futebol, gente. Eles não trabalham com Flamengo, eles trabalham com futebol. E aí, no meio de uma transmissão nacional do Grupo Globo, o cara vai e solta uma dessa. Claro, eu não sei o contexto da conversa, isso é um corte. É um corte que os caras estão lá falando um monte de groselha e aí, por coincidência, falam em Sardinha, que é o apelido do Bahia, num jogo que o Bahia tá tomando 2-0 do Flamengo, fora o baile, que essa aqui é uma realidade, e os caras ainda mandam uma dessa. Ali fala 39, segundo tempo, 39
39 minutos e 52 segundos, alguma coisa assim. Quase 40 minutos de jogo, o jogo já liquidado, e os caras soltam uma dessa. Ouve de novo. Bom demais, então vamos registrar. Aquela velha sardinhazinha frita já tá ótimo, galera. Fim de domingo, né, galera? Que vinhozinho. Pois é, eu fiquei sem acreditar, né? Eu fui no Twitter e disse o seguinte: isso só pode ser montagem. Ou eles não sabem do apelido do Bahia. Só pode. Aí eu perguntei ao Tom Bahia, né? Tom Bahia, você viu isso? E o Tom me respondeu, embaixo vocês podem ver. O Tom respondeu na hora. Eu vi sim, e não é montagem. Gente, que coisa impressionante. Sendo por querer ou sem querer, uma falta de respeito com o Bahia, uma falta de sensibilidade com o torcedor baiano que está vendo o jogo, que já está pé da vida porque o Bahia está tomando um chocolate do Flamengo, que já está mais que puto porque o Bahia não ganha do Flamengo, e os caras ainda soltam uma dessa, quando Sardinha é o apelido que o Vitória, o torcedor do Vitória, chama o Bahia. Gente, é muita falta de noção. Eu acredito que foi sem querer. Eu acredito que foi sem querer, sinceramente. Mas sabe por que isso acontece? Isso acontece porque essa galera, em vez de narrar o jogo, fica conversando baboseira na transmissão. Fica conversando baboseira na transmissão. Se tivessem focados em narrar o jogo, não apareciam comentários como estes. Estou extremamente irritado com a partida do Bahia hoje. Mas, sobretudo, eu preciso, antes de mais nada, no início do vídeo logo aqui, já deixar um recado para não passar batido, para não passar em branco. O que a gente presenciou hoje na transmissão, né, do Premier foi uma sacanagem com o Sport Clube Bahia. A falta de respeito que Júnior cometeu durante a transmissão é de uma falta de profissionalismo absurda. Ele não está ali para fazer comentários a favor de time A ou time B, não, embora ele seja ídolo e seja declaradamente torcedor do Flamengo. Mas ali ele precisa respeitar. Eu paguei para poder assistir aquilo dali, não paguei para fazer sacanagem comigo, não. E ele vem com aquela piadinha no final do jogo. Qual a necessidade disso? Zero necessidade. Então, seu Júnior, respeite o Sport Clube Bahia. Assim como a gente respeita os seus comentários, assim como a gente respeita o seu legado no futebol. Mas ali você não estava narrando para a TV Flamengo, não. Você estava narrando para a TV Globo. E eu estava pagando para poder assistir, para poder sofrer a sacanagem que você fez. Não estou querendo dizer que o Bahia perdeu por conta disso. E nem querendo colocar isso acima de qualquer outro detalhe que a gente venha a concordar e conversar aqui sobre o jogo, que para mim foi frustrante. Mas esse primeiro recado tem que ser dado. Foi uma sacanagem, foi uma falta de respeito, e eu espero que de alguma maneira haja uma retratação. E na tabela de classificação, do primeiro ao oitavo, nós temos Palmeiras com 29 pontos, 12 jogos. Eu marquei aí, né? Do primeiro ao oitavo, os únicos que têm 11 jogos são Flamengo e Bahia, tá? Flamengo vem na segunda colocação com 23 pontos, Fluminense na terceira também com 23. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. Por isso que o Flamengo vai para frente do Fluminense e assume a segunda colocação do campeonato, tá? Além de que o Fluminense tem um gol a mais do que o Flamengo. Na questão de saldo de gols, o Fluminense marcou 21 gols e o Flamengo 20. Mas como o Flamengo tem um jogo a menos, colocaram o Flamengo na frente do Fluminense, tá? E aí, ó, o São Paulo vem na quarta colocação com 20 pontos. Bahia vem na quinta com 20, um jogo a menos. Incrivelmente, a situação do Bahia ainda não é tão ruim, né, gente? O Bahia tá na quinta colocação com 20 pontos. Se o Bahia tivesse ganho o jogo que está faltando, que é contra a Chapecoense, o Bahia teria 23 pontos, com 12 jogos, ok? 23 pontos. Então, estaria ali entre Flamengo e Fluminense. Só que, vamos pôr aqui o seguinte, o Fluminense tem um saldo de 6 gols, o Flamengo tem um saldo de 10 e o Bahia tem um saldo de 3. Então, galera, muito possivelmente, como o Bahia não goleia ninguém, muito possivelmente o Bahia venceria a Chapecoense, né? Venceria a Chapecoense e estaria na quarta colocação com 23 pontos, a mesma quantidade de pontos de Flamengo, Fluminense, ok? Claro, se o Flamengo ganhasse o jogo que está faltando, o Flamengo iria para 26 pontos. Então seria Palmeiras com 29, Flamengo com 26 e Fluminense na terceira colocação e Bahia na quarta, ambos com 23 pontos. Então a situação do Bahia ainda não é tão ruim. O Bahia vai precisar na Copa do Brasil, no próximo mês de semana agora, dar uma lapada no Remo. Tem que dar uma lapada no Remo na Copa do Brasil. E no próximo fim de semana vai jogar contra o Santos na Fonte Nova. Aqui tá marcando que o jogo é sábado, dia 25, ok? Eu espero que realmente seja sábado, 25. Bahia e Santos na Fonte Nova. O Santos não ganha de ninguém, gente. O Santos tem um time perebento, com um ex-jogador em atividade que é Neymar. O Bahia
tem que ganhar do Santos. Então eu espero que essa próxima semana agora seja uma semana de vitórias, de triunfos para o Bahia, porque o Bahia precisa dar uma lapada no Remo. Lapada! O Remo não ganha de ninguém, gente. De ninguém. Tudo bem que o jogo agora é Copa do Brasil, tá? O Remo, nesse Campeonato Brasileiro, nessa rodada, o Remo tomou 4 do Bragantino. 4. E aqui pra nós, o Bahia quase que toma uma enfiada do Flamengo neste domingo, viu? Sinceramente, o Bahia tem que tomar prumo, gente. Tem que tomar prumo. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Boa noite, bom começo de semana. Tchau, galera.